México é um país de tradições culturais singulares e de uma comida muito apimentada. Porém, uma série de descobertas, incluindo uma no próprio território mexicano, está movimentando o mundo científico e pode mudar a história do país. Neste vídeo, vamos conferir algumas dessas grandes descobertas. Eu sou Bombinha e você está no canal Fatos Desconhecidos, o lugar certo para curiosidades e informações intrigantes. Bem, a primeira descoberta é a dos restos daquele que pode ser o hominídeo mais antigo já encontrado pela ciência. Uma missão internacional achou o crânio de uma nova espécie de hominídeo que aparenta ter 7 milhões de anos de idade, o que pode fazer dessa espécie o antepassado do ser humano mais antigo já descoberto. O crânio foi encontrado em Toros Menádia, no deserto de Djurab, no Chad, um país da África. O fragmento da cabeça do hominídeo estava quase completo e estava acompanhado de 2 pedaços da mandíbula, além de 2 dentes. Acredita-se que sejam originários de um macho, que recebeu o nome de Homem de Toumai. O nome, vindo da língua local, significa esperança de vida. De acordo com os fósseis de alguns animais encontrados ao redor, o ancestral viveu no período Mioceno tardio. Nessa época, os chimpanzés e o futuro Homo sapiens, segundo a ciência, estavam tomando caminhos evolutivos separados. Isso pode comprovar que a separação do homem e do macaco, que possuem um mesmo ancestral, pode ter sido antes mesmo do que imaginavam os cientistas. Outra descoberta paleontológica muito interessante é a de uma nova espécie de dinossauro não antes conhecida. A linhagem do antigo réptil é um tanto quanto diferente, já que possuía características semelhantes às dos estegonossauros e dos anquilossauros. O achado ocorreu no Chile em 2018, mais precisamente no rio de Las Chinas, que nasce na Cordilheira dos Andes. O grupo de pesquisadores conseguiu retirar dali um grande bloco de rocha com alguns fósseis expostos. Descobriram, então, que o animal data de mais ou menos 74 milhões de anos atrás. Quase todos os ossos do animal que viveu no período Cretáceo estavam presentes. Sua cauda era de certa forma estranha. Foi justamente nessa parte do corpo que o fez ser identificado como um novo tipo de dinossauro encouraçado. Aparentemente media cerca de 2 metros e foi nomeado Stegourus elengazen. Já na região de Múrcia, na Espanha, foram encontrados os restos mortais de uma mulher que foi enterrada há aproximadamente 4.000 anos. O mais impressionante é que junto dela acharam um enxoval composto por muitas joias. Entre elas, havia uma diadema de prata que deixou os pesquisadores intrigados. Talvez fosse um símbolo de liderança e, por isso, aquela mulher poderia ser uma espécie de governante da região na época. A descoberta gerou algumas perguntas sobre o papel das mulheres na Europa antiga durante a Idade do Bronze e contribuiu para a ideia de que o poder não era dado apenas à figura masculina. O achado foi feito em um sítio arqueológico espanhol chamado Almoloya. Para ser mais preciso, com a questão do tempo, os estudiosos acreditam que foi enterrada ali por volta de 1.700 anos antes de Cristo. Os restos de um homem também foram encontrados ali, mas ele não tinha as mesmas regalias da mulher. Provavelmente, devia ser um parceiro da grande líder da sociedade da época que fora enterrada ali. A soberana contava com anéis, pulseiras, brincos e, é claro, a diadema de prata, que não saiu de seu crânio mesmo após a morte. E você sabia que um misterioso naufrágio foi descoberto na Letônia? Um barco de aproximadamente 200 anos e com 12 metros de comprimento foi encontrado em uma praia do país. Alguns imaginam que seja uma antiga embarcação de guerra da antiga Marinha Real Britânica e que se perdeu. Aparentemente, o barco foi revestido de cobre, característica que era comum na Força Naval do Reino Unido. As vigas da embarcação que foram encontradas estavam em uma praia não muito longe da capital da Letônia, a cidade de Riga. Com escavadeiras, foi possível descobrir o tamanho de 12 metros de comprimento e 4 de largura do barco.
O revestimento de cobre poderia indicar também que se tratava de um barco mercante que realizava viagens de longa distância. E se você gosta de arqueologia e de dinheiro, vai gostar do próximo achado. Trata-se da moeda colonial mais cara do mundo. Uma das primeiras cunhadas na Inglaterra colonial foi encontrada recentemente com outras moedas. Tudo estava, acredite se quiser, em uma lata de doces. Em leilão, a moeda foi vendida por mais de 350 mil dólares, o que ultrapassa os R$1,5 milhão de reais. A relíquia, feita em prata, foi fabricada em Boston no ano de 1652 e é o melhor exemplo das raríssimas moedas Shilling que ainda existem. O Shilling era uma unidade monetária equivalente a uma fração da libra esterlina usada antigamente em diversos países. Antes dessa época, as moedas da Inglaterra, dos Países Baixos, do Império Espanhol e até de outros países eram usadas na Nova Inglaterra, território esse que hoje pertence aos Estados Unidos. Entretanto, a escassez do objeto levou a corte de Massachusetts a nomear um responsável para finalmente produzir as primeiras moedas que seriam utilizadas pelos colonos, os quais viviam na América do Norte. A moeda era cunhada com as letras N e E, de New England, ou Nova Inglaterra. Também tinha o número romano 12, que representava os 12 centavos do Shilling. Bom, continuando nossa lista de descobertas, foi encontrada uma incrível múmia no território do Peru. Os arqueólogos do país encontraram esse corpo que data da época pré-Inca. Para ser mais preciso, a múmia deve ter sido enterrada por volta de 1.200 a 800 anos atrás. O cadáver estava atado com cordas e foi encontrado durante uma escavação perto da capital peruana, a cidade de Lima. A câmara funerária encontrada, de 3 metros de comprimento e 1,4 de profundidade, escondia aquilo que foi um homem jovem com cerca de 18 a 22 anos. A múmia tinha seu rosto coberto com as próprias mãos e, além disso, como eu já disse, estava completamente amarrada com cordas. Esse fato intrigou bastante os pesquisadores, pois não é comum encontrar cadáveres assim. A câmara também continha restos de milho, outros vegetais e até os resquícios do que um dia havia sido um porquinho da Índia, além de um cachorro. Mas por que será que ele estava amarrado? Bom, talvez o achado mais impressionante seja aquele encontrado em uma cova ancestral no território mexicano. Em 1949, a antropóloga Eulália Guzmán afirmava ter encontrado a tumba do último imperador azteca, o grande Cuauhtémoc. O cadáver estaria supostamente dentro de um luxuoso sarcófago dourado encontrado pela mulher. Entretanto, segundo o Instituto Nacional de Antropologia e História do México, é impossível comprovar cientificamente se essa descoberta é autêntica ou não. Mesmo assim, os supostos restos do imperador foram expostos em um museu. Essa polêmica se estendeu por muito tempo, quase 30 anos. No entanto, em 1976, uma comissão de pesquisadores tentou colocar um ponto final na discussão. Os ossos e materiais achados na tumba foram estudados. Mais recentemente, uma outra tumba foi encontrada. Apesar de ser inundado, o local foi estudado e encontrado com várias oferendas e restos de ossos. Dessa vez, a grande maioria acredita que realmente acharam aquele que um dia foi o grande imperador Cuauhtémoc. Para encerrarmos as grandes descobertas, uma em particular vai agitar a mente dos fãs dos grandes répteis marinhos que povoavam os mares na época dos dinossauros. Trata-se dos restos de um ictiosauro, encontrados na Inglaterra no ano passado. Caso você não conheça o ictiosauro, o animal era um grande réptil marinho, semelhante a um grande golfinho rechonchudo, mas que podia medir mais de 20 metros de comprimento.
Um homem foi drenar uma lagoa de sua propriedade na reserva natural de Rutland Water, como parte de uma tarefa de preservação. Foi nesse momento que encontrou grandes fósseis que se sobressaíam ao solo. Assim que soube do achado, um paleontólogo da Universidade de Manchester analisou a descoberta e supôs que se tratava de um enorme réptil marinho. Quase do tamanho de grandes baleias, os ictiossauros viveram com os dinossauros, mas eram completamente diferentes. Eles são descendentes de répteis terrestres. Surgiram durante o período Triássico e começaram a nadar nos oceanos há mais de 240 milhões de anos. Com o tempo, a aparência desses animais se aproximou cada vez mais com o que identificamos como peixes. Apenas o crânio do ictiossauro podia chegar a 2 metros de comprimento. Essa descoberta surpreendeu pela boa preservação dos restos e pelo fato de o esqueleto ter mais partes do que o comum. O mundo da arqueologia e da paleontologia é fantástico, não é? Qual desses achados você achou mais impressionante? Acha que algum dia terão certeza sobre a tumba do imperador Cuauhtémoc? Comente aqui embaixo e diga se gosta desse tipo de conteúdo focado em desvendar nosso passado. E como sempre, foi um prazer te receber aqui e ter a honra de sua audiência. Espero você em um próximo vídeo, desde que você se inscreva no canal, é claro. Fique com Deus e até a próxima!